Hoje falarei para você sobre os testes. Então, depois que organizamos toda a nossa rotina, nossa estrutura para ser mantida por alguns meses dentro da academia, chegou a hora do nosso primeiro treino. E o primeiro treino normalmente será feito um teste. Esse teste, ele tem o objetivo de saber o nível técnico seu e não de saber se você está apto ou se a sua condição física está acima da média. Isso normalmente é feito pelo médico, que vai lhe autorizar a fazer o esporte que você escolheu. Esse teste que eu normalmente aplico nos iniciantes é um teste prático para ver a experiência técnica de cada pessoa. E a primeira modalidade seria a natação. E o que deve ser feito na natação? Depois de você conversar com o seu treinador e no meu caso de conversar com o meu aluno, eu escolho qual teste será aplicado. Para os que nunca fizeram aula de natação, mas que falam que sabem nadar, eu costumo pedir para nadar 50 metros. Nesses 50 metros, eu irei observar a qualidade técnica dele. O quanto ele nadaria 50 metros com tranquilidade, sem fazer força, sem gastar energia. Observaria a sua respiração lateral, a sua posição de braço e a sua posição do corpo. Passado esse primeiro momento onde a pessoa nadou 50 metros, você decide se ele deveria fazer uma série de 4 tiros de 100 metros com intervalo de 30 segundos ou se a sua avaliação técnica nos 50 metros já é suficiente para você encaminhá-lo para uma aula técnica, para ele aprender a nadar. Se você já foi para o segundo estágio e está em condições de fazer 4 tiros de 100 metros com intervalo de 30 segundos, seria observado outros aspectos, como a regularidade nesses 4 tiros de 100 metros. Por exemplo, se no primeiro tiro de 100 metros você fez 1 minuto e 50 segundos, descansou 30 segundos, e nessa repetição, na segunda série, no segundo tiro, você fez 1 minuto e 52, e logo no seguinte 1 minuto e 54, e no seguinte 1 minuto e 55, isso mostra que você tem uma constância na natação e que está pronto para encarar séries para melhorar o seu condicionamento físico. O que seria melhorar o seu condicionamento físico e não só o técnico? Quando você vai melhorar o seu condicionamento físico, você já terá uma planilha com uma série completa de treinamento. Então teria uma parte técnica e uma parte de resistência mais voltada para o triatlo. Para quem teve facilidade em fazer os 4 tiros de 100 metros, alguns autores e alguns treinadores ainda utilizam um teste mais difícil, que seriam 3 tiros de 300 metros, com intervalo de 2 minutos entre eles. Nesses tiros de 300 metros, você consegue ver a constância do aluno ou a sua constância em 300 metros, o que seria mais importante para você já determinar o ritmo médio a cada 100 metros desse aluno. Saímos dos testes da natação e vamos para os testes de ciclismo. No teste de ciclismo é importante ter a bicicleta. Pode ser uma bicicleta ergométrica ou uma bicicleta de spinning. O que é importante ter nessa bicicleta? Um marcador de cadência e a carga, porque temos que criar parâmetros para ver a evolução e qual que é o momento em que o aluno ou o praticante não conseguirá evoluir mais com esses 2 parâmetros. Às vezes, e quando o aluno tem facilidade, uso também a frequência cardíaca para cruzar mais dados e ter conclusões mais eficientes. E como são os testes? Normalmente, um aquecimento de 10 a 20 minutos na bicicleta com um giro super tranquilo, onde a frequência cardíaca chega perto de 110 a 120 batimentos, e aí logo em seguida eu sugiro uma série, que seriam 5 ou 6 tiros de 3 minutos com a carga progressiva. Como seria feito? A cadência ela é estabilizada entre 80 e 85 RPMs, então o praticante ele tem que ficar com essa margem. A carga eu começaria numa carga relativamente média, então se a bicicleta vai de 1 até 20 de carga, eu colocaria no 10. Após colocar no 10 com 80 RPM, eu pediria o praticante para ficar 3 minutos nessa frequência e acompanharia a subida da frequência cardíaca dele.
Logo em seguida, um intervalo de 2 minutos e repetiria o estímulo de 3 minutos com cadência 80, só que dessa vez a carga a 11, porque acompanharíamos o momento em que ele não conseguiria mais manter o RPM. Esse momento, normalmente eu utilizo como limiar, e os tiros durante o decorrer do treinamento abaixo dele, menor do que 3 minutos, seria com uma carga mais elevada do que a carga que ele fadigou. Então vamos lá para a nossa última modalidade, que seria a corrida. E como fazer os testes de corrida? Eu sugiro duas formas. Ou um teste por tempo de 12 minutos, onde a pessoa tem que atingir a maior distância possível em 12 minutos, e tendo a distância e o tempo, eu teria o pace médio que ela fez essa distância, sabendo o limiar e a velocidade média dela. Ou, para os mais avançados, um teste de 3 km, onde a ordem ou o comando seria percorrer 3 km no menor tempo possível. E o que eu gostaria de alcançar com isso? Eu descobriria também o pace médio dela. Já nos 3 km, o que acontece? As pessoas, elas que já têm mais experiência, começam o teste e conseguem manter a mesma velocidade do mesmo jeito. E por ser um teste relativamente curto, mas não tão curto, o iniciante que está razoavelmente bem condicionado, ele começa o teste muito forte. Porém, 1.500, 1.600 metros depois, ele tem uma queda brusca na velocidade. Então dá uma diferença muito grande. Espero ter contribuído com você para o início no triatlon. Se você gostou desse vídeo, curta e não deixe de assinar o meu canal. Te espero na semana que vem com mais uma dica sobre triatlon. Até mais!